Jonas foi um homem escolhido por Deus para ir a uma determinada cidade, levar uma mensagem de Deus. Então diz assim a palavra de Deus, o meu baú de tesouros. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e rumou para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, embarcou nele para ir com esse pessoal para longe da presença do Senhor. Embarcou, vamos fugir, porque Deus fez um chamado. Deus diz a ele: vai para Nínive, que eu quero abençoar aquele povo vai ouvir falar do meu nome, vai ouvir falar da minha bondade, da minha misericórdia, e eu vou salvar esse povo. E Jonas olhava para esse povo como muitas vezes nós olhamos para pessoas aqui no presente. Pessoas que não eram para ser salvas, pessoas que eram más, de conduta ruim. Então, ele pensava que se ele fosse lá e falasse do amor de Deus, e Deus em sua infinita misericórdia ia perdoar o povo, ele não achava correto, ele queria mais era que Deus punisse aquele povo. Então, Jonas resolve achar uma rota de fuga, pega um navio e vai. Só que no meio desse percurso, Deus levanta ali um tsunami realmente no mar, e esse navio começa a ter muitas dificuldades, esse povo começa a ter muita dificuldade, muito medo, porque o navio ia afundar, né? E essas pessoas começam a sofrer, e no começo então jogam os alimentos, jogam o que está pesando, acreditando que se o navio estiver mais leve fica mais fácil. Só que não vai ficar mais fácil, continua ficando difícil. Até que essas pessoas, em comum acordo, questionam ele, porque as pessoas entendem que é a ação de um Deus que está acontecendo, e ele conta então que está fugindo, e o povo joga ele ao mar, né, ao abismo. Jonas vai então parar lá no fundo do abismo, no ventre de um peixe, e ali ele fica por um determinado tempo, até compreender que ele não adianta fugir, precisa fazer aquilo que Deus quer. E aí lá no capítulo 3, volta a dizer: e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer o caminho de 1 dia. Então, uma cidade que era para ser feita em 3 dias, Jonas fez em 1 dia. Então, vamos meditar nessa situação. O que aconteceu? Quando Jonas, ele recusa a estar no chamado de Deus, e ele vai para o mar, ele vai para o barco, tentando fugir daquilo que Deus o chamou para fazer, ele cria para ele muitos problemas. E também ele cria problemas para as pessoas que estão com ele. E o que eu quero trazer para hoje? Para você que vive, como eu disse no início, que diz que faz tudo certo, faz o que é correto, mas está sempre em dificuldade. Você sofre, tua família sofre, teus amigos sofrem. Por quê? Porque às vezes você está fazendo exatamente o que Jonas fez, correndo do chamado de Deus. Não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí, quando você está fora do chamado de Deus, nada vai dar certo realmente. Porque nós não podemos viver longe do chamado de Deus. Quando Deus nos criou, lá no início, lá na eternidade, Deus nos fez para um propósito. Você não nasceu por acaso. Você não foi um encontro romântico ou um acontecimento. Muito pelo contrário, você foi planejada exatamente do jeito que é, da forminha que é.
A cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o tom de voz, tudo foi muito bem planejado, muito bem criado para um propósito. E às vezes, no correr da vida, a gente deixa esse propósito de lado e acabamos nos colocando em tantos outros propósitos nossos e não nos colocamos no propósito de Deus. E aí nós nos encontramos igual Jonas, num barco, no meio do mar, ventania para todo lado, onda arrebatando, pessoas sofrendo, pessoas pagando preço por coisas que não foram elas que fizeram, e a gente desesperado também, né? Porque nós também sofremos com isso. Por quê? Porque saímos da vontade de Deus, daquele chamado de Deus. Então, e aí você me pergunta assim, mas qual é o meu chamado? O teu chamado, bom, é entre você e Deus, né? Eu não posso dizer qual é, porque eu não estou vivendo a vida com você. Mas eu tenho certeza absoluta que você tem um chamado, né? Ou como dizem, uma missão para ser cumprida aqui na Terra. E é muito bonito quando a gente vai a um enterro e a gente vê que aquela pessoa que partiu, e a gente tem essa consciência, cumpriu a sua missão aqui na Terra, né? Não são palavras que a gente deve julgar e cumpriu a missão aqui na Terra. Realmente cumpriu, né? Realmente quando nós formos, quando nós partimos, as pessoas que forem ali dar o último adeus, ela vai saber que nós cumprimos a nossa missão. É importante que saibam, né? E isso nós vamos fazer no dia a dia. Então, voltando lá. Jonas causou grande sofrimento para ele e grande sofrimento para todos os amigos que estavam com ele, por estar fora da vontade de Deus, por estar fora do chamado de Deus. E me perguntaram esses dias, fizeram a seguinte pergunta: mas eu trabalho na igreja quase que o tempo todo, e mesmo assim as coisas não estão dando certo. Amadas, não é o fato de você estar dentro da igreja o tempo todo que você está fazendo o chamado de Deus, que você está cumprindo o chamado de Deus. É diferente de ter cargos dentro de uma igreja e estar vivendo no chamado de Deus, e estar vivendo para o reino, viver para enriquecimento, para aumentar, para o crescimento do reino de Deus. É independente. Quando vocês vão na igreja, ou vocês já ouviram muito, buscar em primeiro lugar a sua justiça e o seu reino, todas as coisas vos serão acrescentadas, é uma grande verdade. Jesus estava dizendo, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E o que é buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça? Não é levantar de manhã e fazer a devocional em primeiro lugar. Lógico que isso, eu sempre indico fazer isso sempre primeiro, é um hábito meu, porque eu já acordo, tô tranquila, tô com a minha cabeça e meu coração limpo, né, livre assim, faço as minhas devocionais, depois eu vou pro meu trabalho. E aí a gente acaba coletando outras informações. Mas buscar o reino de Deus, viver o reino de Deus, nós vivemos ele, devemos viver ele as nossas 24 horas. Eu sirvo a Deus quando eu estou trabalhando, eu sirvo a Deus quando eu estou conversando com as minhas amigas, eu sirvo a Deus quando eu estou tomando um café, eu sirvo a Deus quando eu estou almoçando, eu sirvo a Deus quando eu estou aqui passando para vocês essa mensagem, eu sirvo a Deus quando eu estou fazendo uma visita no hospital, quando eu vou a uma prisão fazer uma visita, ou levar um livro, uma leitura, uma palavra. E você serve a Deus no teu trabalho. O melhor lugar para servir a Deus é no trabalho. Sabe por quê? Porque vamos comparar dois ambientes. Quando nós estamos na igreja, está tudo muito bem. Ali todo mundo tem a mesma linguagem, tem a mesma crença, tem a mesma fé.
é muito mais fácil de se entender, muito mais fácil o entendimento. Só que quando você vai para o trabalho, você está convivendo com pessoas de crenças diferentes, culturas diferentes, fé diferentes, e é ali que você tem que servir ao Senhor. E como? Como Jesus fez, amando. Quando você demonstra o amor para com o teu próximo, aí você está servindo o Senhor. E como eu amo? Respeitando, sendo gentil, respeitando, ajudando da melhor forma possível. Então, se eu sou funcionário, como é que eu sirvo ao Senhor no trabalho? Eu sirvo ao Senhor no trabalho respeitando meu horário de trabalho, respeitando meus amigos do trabalho, meus colegas do trabalho, respeitando meu patrão, fazendo o meu trabalho como se eu estivesse fazendo para Deus, independente das pessoas, fazendo para o homem, para o meu patrão, mas como se eu estivesse fazendo para Deus, porque a recompensa vem de Deus. Ajudando um colega, como eu sirvo a Deus no trânsito, aquele trânsito terrível, vem um e te dá uma fechada na hora que você está mais apertado com o horário para correr, para ir para o trabalho ou para ir a um médico. Aí o que você faz? Você abre a boca e fala um palavrão, né? Ou deseja alguma coisa ruim para aquela pessoa. E isso não é, né, o correto. Como você serve a Deus nesse momento? É você orando em favor daquela pessoa. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Né? Ela está infringindo as leis e pode ocasionar um acidente, tanto para ela quanto para outros. Né? Você serve a Deus dessa forma. Quando você está no supermercado e vem aquela pessoa com toda a pressa e passa com aquele carrinho em cima do teu pé, que dói pra caramba, e você já pensa em alguma coisa, você vem e dá um sorriso para a pessoa e desculpa, e nem leva em consideração. Né? Ou faz até alguma brincadeira e assim você passa aquele momento com amor. Essas são as formas de servir a Deus. Eu não consigo entender porque algumas pessoas só pensam que servem a Deus num domingo dentro da igreja. Nós servimos a Deus 24 horas por dia e principalmente quando nós estamos fora da igreja. Quando nós estamos fora daquela família que entende o nosso falar, que entende o nosso agir, que entende o nosso pensar. Nós buscamos o crescimento do reino de Jesus o tempo todo. E é aqui fora que nós devemos agir. E é aqui fora que nós devemos fazer o que Jesus espera que nós façamos, né? É você ser gentil. Hoje nós vivemos num mundo tão atordoado, tão cheio de dificuldade, que quando você oferece ajuda para uma pessoa, a pessoa fica assustada, né? Esses dias, há um tempo atrás, eu estava no shopping, a hora que eu fui sair para ir para o estacionamento, pegar o carro, tinha uma moça com uma menininha pequena no colo, e o cachorrinho que ela tinha levado para ir tomar banho, e umas compras, e toda atordoada, porque a menininha queria descer e sair correndo, e ela tendo que segurar a menininha, segurar o cachorro e com as compras. Eu parei e me ofereci para ajudá-la. Ela, assim, de primeiro levou um susto, né? Porque ninguém hoje oferece ajuda. Mas ela permitiu, aí ela me deu umas compras e o cachorrinho dela, e ela pegou mais umas compras e a menina, fomos até o carro, ela colocou e foi embora. Então, o que eu quero dizer com isso? É porque isso, né, quando eu falo para vocês, nós precisamos exercer. Nós precisamos servir a Deus fora dos templos. Eu sempre digo a mesma coisa. Não digo que você não precisa ir a uma igreja. Lógico que precisa, é mandamento, precisamos ir. Mas o que eu quero é que vocês entendam que nós servimos a Deus 24 horas por dia. Nós não podemos servir só num domingo. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ajudar um senhor, visitar um doente. Quantas vidas estão no hospital
abandonada, porque seus familiares não vão visitar. Vocês não têm ideia, parece brincadeira, mas tem gente, tem, que fica lá feliz quando você entra para fazer uma visita. Ir a uma prisão, ir a um postinho de saúde, sabe? Sentar lá meia hora e conversar com uma pessoa, ir ao centro da cidade. Isso eu faço sempre que eu posso. Fazia muito mais antes da pandemia, depois eu dei uma parada. Era de tirar pelo menos um dia da semana para me dispor, para ficar livre, para quem quisesse conversar. E olha, gente, encontrei muita gente na rua precisando de uma conversa, precisando de um ombro. Então, o que acontece? Quando você sai do chamado de Deus, sai do propósito de Deus, tua vida não anda, e não anda mesmo. É igual a de Jonas. Sofre você, sofre teu familiar, sofre teus amigos, sofre todas as pessoas que estão envolvidas, porque está no mar com você, está nesse barco com você e vai sofrer. E aí, quando eu li para vocês lá no capítulo 3, né, e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, vá a Nínive, Jonas foi. Por quê? Quando Jonas vai para o abismo, quando Jonas vai lá para a barriga do peixe, ou seja, quando ele foi para o fundo do poço, ele não viu outra saída a não ser cumprir com aquilo que Deus está chamando, né? Ele não viu outra saída a não ser cumprir aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E ele levanta e vai. Então a diferença entre o primeiro e o terceiro é que Deus mandou, Deus deu uma ordem, Jonas não cumpriu, passou por todo o perrengue, Deus voltou, deu uma ordem, Jonas cumpriu. Jonas mudou de atitude, mas Deus não. Então o que eu quero falar é que Deus é imutável, ele não muda. Aquele projeto que ele fez para você, lá em Gênesis, quando ele criou Adão e Eva, ele já estava com o teu projeto prontinho. O dia que você ia nascer, a hora que você ia nascer, de quem você ia nascer, onde você ia viver, que cidade você ia morar, o que você ia trabalhar, quais seriam os teus dons, os teus talentos. Ele não vai mudar. Ele só vai te abençoar na medida que você compreender o teu chamado e cumprir. Porque Deus, ele é imutável. Nós mudamos o tempo todo, mas Deus não muda. Então, quer sofrer menos? Faça mais rápido a vontade de Deus. Quer ser feliz mais rápido? Compreenda mais rápido a mensagem de Deus. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Aí, com certeza, você vai sofrer menos, teus amigos vão sofrer menos, tuas famílias vão sofrer menos, porque você estará dentro da vontade de Deus. E aí me perguntaram, né, nesse assunto, mas se eu fizer tudo o que Deus quer, eu não vou sofrer? Vai. Só que é diferente. Quando você sofre sem a bênção de Deus, sem o apoio de Deus, você está sozinho no barco, não tem ninguém. Então as ondas estão sacudindo e você está sozinho. Quando você sofre com a presença de Deus, Deus está no barco com você, Jesus está no barco com você. E o que é que ele faz? Quando ele estava lá dormindo e os discípulos entraram em pânico porque o mar se alterou e chegaram para Jesus, né, assim, não nessas palavras, mas para que vocês possam entender. Ô Senhor, mestre, o Senhor está dormindo e nós estamos aqui, ó, esse barco vai afundar, essas ondas vão afundar o barco. E Jesus estava dormindo tranquilamente. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, ele conhece o poder que ele tem. E quando você está no barco com ele, ele faz exatamente o que ele fez. Ele levanta, ordena ao mar, o mar se acalma, a tempestade passa e você consegue atravessar essa dificuldade, consegue atravessar esse mar, consegue passar por isso. Então, a diferença de você viver sem estar na presença de Deus ou sem estar cumprindo aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, é que os teus sofrimentos são enormes, porque você não tem o respaldo de Deus. E quando você está sofrendo com a presença de Deus,
você tem o respaldo de Deus e tudo te é mais leve. Então, não sejamos como Jonas, né? E Deus chama todo mundo, e Deus tem um propósito para todo mundo. Não adianta falar assim, mas Deus não tem um chamado para mim. Eu não tenho um chamado, eu não tenho um propósito, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Isso são coisas que o inimigo coloca na cabeça das pessoas que Deus quer trabalhar. Porque Deus, quando criou a cada um do ser humano, e olha que são bilhões de pessoas, né? Desde Gênesis até Apocalipse, são bilhões de pessoas. A cada um Deus deu um talento, deu dons, deu capacidade, uns de diferentes formas, mas deu. E quando estamos alicerçados nele, é ele quem capacita, é ele quem levanta, é ele quem sustenta, é ele quem faz prosperar, né? Então não sejamos como Jonas e fujamos do convite de Deus, fujamos da ordem de Deus, porque o nosso barco vai afundar com certeza, né? Aí é difícil, porque vamos para o fundo do poço e no fundo do poço é muito complicado. Embora muitas vezes, muitas pessoas precisam ir para o fundo do poço, porque no fundo do poço não tem para onde olhar. Eu sempre falo que quem não aprende a olhar para Deus, né, por amor, vai para o fundo do poço. Porque no fundo do poço você só tem uma forma, né, olhar para cima, não tem outra forma. Então, é olhando para cima que você encontra saída. Mas não há necessidade, dá para ir por amor, dá para ir por desejo, dá para ir por vontade própria, né? Porque Deus deu o livre-arbítrio de escolhermos a seguir, a fazer. Só que tem outra coisa. Quando Deus te chama para cumprir um propósito dele, ou você cumpre, ou você cumpre. Porque você pode fazer como Jonas, você pode fugir um determinado tempo, mas você vai ter que cumprir. Porque lembra que eu disse? Deus é imutável, Deus não muda. Então, aquele que ele te disse para ser feito, vai ser feito. Queira você ou não, vai ser feito. Então, não sejamos como Jonas, não fechamos os nossos ouvidos e não ouvimos o que o Senhor tem. Vamos entender o que o Senhor tem. Vamos ouvir o chamado do Senhor. Vamos ouvir aquilo que o Senhor quer que façamos e vamos fazer. Lembrando sempre que nós servimos a Deus 24 horas por dia, de segunda a domingo, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Não servimos a Deus somente nos dias de culto, servimos a Deus todos os dias. E precisamos trabalhar para o crescimento do reino do Senhor. Porque as trevas, elas trabalham 24 horas por dia. Eu digo que Satanás, ele não dorme, ele não descansa e ele não tira folga. Sabe? E nós cristãos também não podemos dormir, nem tirar folga, nem descansar. Devemos servir ao reino às 24 horas por dia. Tem essas regrinhas que eu falei para vocês, que é uma forma muito leve de começar, de como começar a colaborar para o crescimento do reino e também para o melhorar o nosso pessoal, né? Quando você conhece você, quando você se conhece, autoconhecimento é muito importante porque você consegue saber em quais partes, em quais áreas da tua vida você deve aplicar essas regrinhas, né? São regrinhas de conduta que nos faz crescer, nos faz crescer mais e mais no dia a dia com o Senhor. Então, hoje, o que eu compartilho com vocês não sejam Jonas, porque vai sofrer vocês, vão sofrer seus amigos, suas famílias e até as pessoas que não têm nada com isso acabam sofrendo. E no final, Deus vence porque Ele é Deus Todo-Poderoso e a palavra dele, a palavra que Ele decretou será cumprida, querendo você ou não, será. Então, como Jonas teve que ir para o fundo do abismo, entender quem era o Senhor e voltar. E vocês viram que no primeiro
Deus chama, no terceiro Deus chama, Deus não muda. Então, Jonas precisou mudar. Somos nós que temos que mudar nossas condutas e nos amoldarmos dentro daquilo que o Senhor deseja, dentro daquilo que o Senhor quer que sejamos. Pacientes, amorosos, fervorosos, gentis, educados, compreensivos, domínio próprio. Sabe, nos dons que eu ainda quero falar com vocês sobre dons, começa com amor e fecha com domínio próprio. Amor e domínio próprio são as principais, porque se eu amo, eu preciso ter domínio próprio. Se eu tenho domínio próprio, eu consigo amar. E aí eu consigo ser aquilo que Deus quer que eu seja. E é tão fácil, né, gente? Gentileza, é fácil ser gentil, é fácil ser bondoso, é fácil ser amoroso. Nós precisamos estar dispostos, porque não era difícil para Jonas ir lá e fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Tanto que era uma cidade que deveria percorrer em 3 dias, ele percorreu em 1 dia, né? Então não é difícil de cumprir o que Deus nos pede. É que nós, muitas vezes, não queremos, fazemos igual Jonas e vamos fugindo. Vamos fugindo, vamos embolando a nossa vida, embolando nossa família, embolando nossos amigos, e aí chega um momento que não tem mais jeito. Então, que hoje vocês tenham aí o dia todo para meditar só um pouquinho nessas palavras que eu disse. Sejam gentis, amorosos, fervorosos, cuidadosos, né? Para com as pessoas, que são pessoas que Deus também amou. Lembrando sempre, gente, eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus amou ao mundo. Deus não amou meia dúzia de pessoas. Deus não escolheu José para amar, nem Paulo, nem José. Deus disse que amou todo o mundo. Só que não todo mundo o ama, nem todo o mundo respeita, nem todo o mundo quer ouvir dele. Mas ele amou todo mundo. Então, nossa obrigação também é essa, amar todo mundo. A salvação é entre a pessoa e Deus. A nós compete fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Não sejamos como Jonas, meditemos nas palavras do Senhor e que Deus abençoe o dia de vocês. Deus dê uma quinta-feira abençoada e tranquila e feliz para todas vocês. E até o próximo vídeo.